Você faria um curso, não necessariamente para vestibular, faria um curso do seu interesse online? Seja ele uma pós, um doutorado, uma especialização, qualquer coisa. Eu posso pedir para me fazer outra pergunta? Posso. Faz essa pergunta, só coloca curso presencial. Né? Você faria um presencial? Pra nada. Bem-vindos, galera, aí, ó, ao podcast aqui 800 Neném. Eu sou o Bernardo Pena. Sou o Bruno Lopes. E eu sou o Bruno Werneck. E aqui a gente discute várias estratégias para você conseguir 800 na prova do Enem e conseguir sua aprovação em tempo recorde, certo? Bruno, aí hoje nós estamos começando aqui com um assunto bacana para poder ajudar todo mundo durante o ano, fechou? E o tema de hoje do nosso podcast vai ser o seguinte: não sei escolher meu cursinho, tá? Vamos começar aqui uma série de discussões e tudo mais. Hoje, aproveitando a galera aqui que não está acompanhando, hoje sai ou não sai o resultado do SISU, não sei o que eu vou fazer, se eu passei ou não passei, então vai ser uma conversa bem massa da gente começar aqui hoje. Bruno, seguinte, primeira coisa de todas, depois bom dia, os boas-vindas de todo mundo. E aí, cursinho online, cursinho presencial, online é pior? Não, depende do cursinho, depende do aluno, depende do tempo que a pessoa tem para estudar, depende de uma série de fatores, né? Depende do estágio que o aluno está, se ele já está pronto para passar no vestibular, se ainda falta muito, depende do perfil da pessoa, depende do dinheiro que ela tem no bolso para investir, depende do curso que ela quer fazer na faculdade, depende de um monte de fatores, né? A gente consegue listar aí? Pode. Prós e contras aí pra gente começar a ajudar. Consegue, sim. A rapaziada? Então a pergunta é, qual que é melhor, cursinho online ou presencial? Certo. Tá, entendi. É uma pergunta difícil, né? Porque se eu falar assim que é cursinho presencial, eu estou diminuindo o valor do quadro, que tem um produto que é um cursinho online. Se eu falar que é o cursinho online, aí eu posso ser interpretado como alguém que está puxando a sardinha para o próprio lado. Talvez. Puxar a sardinha para o seu lado, né? Que fala. Então é complicado aí. Mas vamos lá. Cursinho online ou presencial? Acho que o primeiro fator que a pessoa tem que levar em consideração é tempo. O tempo que ela tem para se preparar, né? Porque hoje, como a oferta de cursinhos presenciais é muito grande, você consegue equiparar os professores. Então, se a questão for professor, exclusivamente, dá para conseguir nos dois. Se a questão for material didático, o cursinho online também tem muito material didático, né? A quantidade de exercícios que os cursinhos online têm hoje é muito grande, né? Aqui a gente tem mais de 10 mil questões, né? Por turmas, mais 40 mil questões no banco de dados para a gente montar simulado, né? Então vamos ficar nessa dimensão do tempo, né? Como que é o meu tempo para ir para um cursinho presencial? Eu tenho que acordar, me arrumar, isso aí já dá uma meia hora, né? Tomar banho, trocar de roupa, escovar os dentes. Aí eu tenho que tomar um café da manhã, porque sacoazinho não para em pé. E também não consegue aprender nada, né? Precisa de carboidrato para aprender. Exatamente. Então aí já foi quase uma hora. Aí eu vou pro cursinho. Para ir pro cursinho, geralmente eu tenho que pegar um ônibus. A maioria das pessoas que vai pro cursinho hoje anda de ônibus, né? Ou metrô, depende da cidade. Poucas pessoas vão de carro com os pais ou com o próprio carro, mesmo porque o cursinho não tem muito lugar para estacionar. Então tem essa perda de tempo aí no deslocamento, né? Se eu pensar que eu vou demorar 1 hora para chegar no cursinho, mais 1 hora para voltar para minha casa, já são 2 horas. 2 horas. Ao longo de 6 dias, que um cursinho bom tem aula no sábado, tem atividade no sábado. Então são 12 horas.
Quanto tempo que dura a prova do Enem? 5 horas, né? Cada dia tem um acréscimo no dia da redação, mas no final, 12 horas. 12 horas. Total, isso. Então, 12 horas é a prova do Enem. Aí, eu vou usar essas 12 horas no trânsito, no deslocamento, se eu morar mais ou menos perto do cursinho, se eu morar longe pode ser até mais, enquanto aquela pessoa que mora do lado do cursinho ou faz um cursinho online, pode usar essas 12 horas para fazer questões do Enem. Né? Quem que está aproveitando melhor o tempo? Quem está fazendo questões do Enem ou quem está no deslocamento? Então, nesse ponto de vista, o cursinho online é melhor. Né? Nessa dimensão do tempo, eu acho que é isso. Ah, Bruno, mas a gente não vai... Eu não vou converter essas 12 horas em horas de estudo, né? Porque é muito tempo e tal. Melhor ainda. Você pode converter essas 12 horas, divide, faz assim, metade do tempo para estudar e a outra metade do tempo para dormir. Olha só, imagina 1 hora a mais de sono todo dia, que beleza. Meu sonho. É bom, né? É bom, todo mundo gosta de dormir e precisa dormir, né? Porque naquele momento que você está dormindo, o que acontece com o seu cérebro quando você está dormindo, né? As informações vão se organizando ali no seu cérebro. Então, se você tem um dia legal de estudos e tem uma noite boa de sono, é uma combinação perfeita, porque aquilo que você adquiriu de conhecimento naquele dia se organizou bem no seu cérebro durante o tempo que você estava dormindo, e aí no dia seguinte você está pronto para ter mais um dia produtivo de estudos. Então, essa questão do tempo é a mais valiosa, né, para ser analisada. Porque se você consegue converter todo esse tempo perdido no deslocamento em tempo útil de estudo, você pode estudar menos, aprender mais e ainda sobra tempo para fazer aquelas coisas que você gosta, ir na academia, sair para namorar, enfim, dá para fazer um monte de coisa, assim. A primeira dimensão é do tempo, a outra precisa discutir um pouco mais. Bom. O que você acha? Cara, eu acho que existem vários prós e contras que a gente tem que analisar, mas infelizmente hoje... Infelizmente não, né? Felizmente, não sei. Hoje a tecnologia está aí para nos ajudar. E cada vez mais o tempo tem sido, vamos dizer assim, a nossa moeda mais valiosa. Seja para curtir a nossa família, seja para estudar, seja para fazer qualquer coisa. Hoje a preocupação da administração do tempo é uma coisa muito, muito presente na vida de todo mundo. E acho que sim, é disparado o requisito mais necessário a se pesar numa decisão dessa. E aí tem uma reflexão. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos fazer de conta que a gente tem uma máquina do tempo. Olha só, imagina que você tem uma máquina do tempo e vai conseguir retroceder aí, né, viajar no tempo para 2000. Ano 2000. Uhum. Todo mundo pensou que o mundo ia acabar no ano 2000, mas parece que não acabou, né? Pelo menos para nós. Né? Se você voltar no tempo e olhar para o cenário de preparação para qualquer concurso, você vai ver o seguinte: grandes marcas de cursinhos preparatórios para concurso público e grandes marcas de cursinhos preparatórios para residência médica. Tá? E grandes marcas de cursinhos preparatórios para o vestibular. Se você olhar hoje, não tem uma grande marca de cursinho preparatório para concurso público no presencial. As pessoas estudam pela internet. Para residência médica, a mesma coisa. Os grandes, até aqueles que eram grandes da residência médica presencial, preparatório para residência médica presencial, agora são online e tem muita concorrência de preparatório para residência médica online. Então, concurso público, residência médica, já é tudo online. Cursinho preparatório para vestibular, já tem muita gente online. Né? Agora, por que teve esse movimento do pessoal do concurso público e do pessoal da residência médica? São pessoas que estão no momento que precisam já preocupar com o sustento da família, querem ganhar o seu dinheiro para, sei lá, comprar um carro, comprar um apartamento. Então, eles acabam trabalhando muito,
E o tempo para eles é um fator crítico. E aí entra no que você falou, a tecnologia veio e deu para essas pessoas mais tempo. E é o que está acontecendo no cursinho online agora, no segmento do pré-vestibular. As pessoas estão percebendo que não vale a pena você ficar 3, 4 anos preparando para o vestibular. Né? Porque também tem muitas opções. Então, o que eles fazem? Eu quero passar no vestibular melhor, eu vou fazer online, porque eu vou ganhar tempo, e aqueles 3, 4 anos eles vão se transformar em 1 ano, talvez 2. Né? Outras coisas que a gente precisa pesar aí é o seguinte: quando você vai para um cursinho presencial, você tem uma sequência para seguir, junto com todos os seus colegas, determinada pelo cursinho. É uma sequência muito boa. A gente usa uma sequência muito parecida aqui, para não dizer igual, porque tem muitos e cada um tem o seu, muitos cursinhos, cada um tem a sua peculiaridade. Mas a gente usa uma sequência muito parecida com a do cursinho presencial, com uma diferença: cada aluno vai no seu ritmo. No cursinho presencial, se você perde uma aula por motivo de saúde, porque o seu ônibus quebrou no meio do caminho, ou simplesmente porque você não entendeu aquele assunto, você não tem como voltar e ver de novo. No cursinho online você pode ver de novo. Então isso aí faz muita diferença também. O cursinho online, diferente do cursinho presencial, permite que você aprenda no seu próprio ritmo. E geralmente é mais rápido. Por quê? O que você economiza de tempo numa disciplina, você investe de tempo em outra disciplina e, no final das contas, você alcança um nível de preparação necessário para passar no vestibular concorrido mais rápido do que se você optar por estudar da maneira convencional. A famosa taxa de conversão, né? Você consegue converter mais tempo em aprendizado quando você tem um cursinho customizado. Porque é isso, o cursinho online ele customiza para o seu ritmo. Concorda? O que você acha? É uma palavra bonita essa, customizar. Você usou boas palavras, conversão, customizado. Até parece que a gente é inteligente, assim, de vez em quando. Não. Se eu não fosse inteligente, a gente não ia querer trabalhar com você, né? Claro, graças a Deus. Na verdade, a gente te considera muito inteligente. Muito obrigado. De nada. Um ponto importante aí que você falou, e aí aqui, o Bruno até que desviou, né? Mas ele também tem um pezinho na engenharia. E quando a gente estuda física ali no terceiro ano, tem o conceito que a gente aprende em energia, que é eficiência, que é potência útil dividido por potência total, né? Uhum. A potência total é a potência útil mais a potência dissipada, que foi perdida. A eficiência é a potência útil dividida pela potência total. A gente pode fazer uma conversão para isso, para tempo de estudo, e pensar em eficiência de estudo. Né? Então, uma pessoa que separou o dia inteiro para estudar, ela tem o tempo ali de deslocamento, que ela vai e volta para o cursinho. Tem o tempo na sala de aula, que o professor está fazendo uma piada, que o professor está respondendo uma pergunta que não vai me agregar em nada, porque eu já sei a resposta. Tem o tempo que o professor está explicando uma matéria que eu já sei. Tem o tempo que eu estou ali esperando na monitoria para alguém tirar a minha dúvida. Estou só esperando. Esse tempo é tempo inútil. Dissipado. E eu separei ele para estudar. Ele é inútil. Vamos dizer que é 50% do meu tempo. Porque nos outros 50% eu estou realmente estudando, aprendendo alguma coisa nova com o meu professor, fazendo um exercício, tirando a minha dúvida na monitoria. Então tem metade do tempo é útil, a outra metade do tempo é dissipado. É dissipada, então é inútil. Se eu for calcular a eficiência, eu tenho uma eficiência... Para a eficiência é só o tempo útil. Um tempo útil sobre o tempo total. Se metade é útil e outra metade é dissipada, a eficiência é de 50%, que é o que equivale a metade. Né? Então, a minha eficiência de estudo, quando eu faço um cursinho presencial, sendo otimista, ela é de 50%. Se for uma coisa perfeita, se você for um estudante de Carnot. Se você for um estudante de Carnot... Aí, perfeito. Tudo que você consegue fazer é isso aí, uns 50%. Se você for um estudante perfeito, beleza.
Agora, se você consegue converter esse tempo inútil, se metade do tempo inútil você converte em tempo útil, por exemplo, deixando de perder tempo no deslocamento, deixando de perder tempo numa aula de um assunto que você já sabe, ou de uma aula com piada, ou de uma pergunta que não vai te agregar em nada, a sua eficiência de estudo ela muda, porque metade de 50% é 25%. Se esses 25 se juntarem aos 50 que são úteis, você já tem 75% de eficiência. Olha só que beleza. Coisa demais. Esses outros 25% que sobraram, porque você está estudando focado no que você precisa, você vai dormir, descansar, vai assistir uma série. Né? Tem muita música boa entrando aí agora pro carnaval, né? A pessoa pode aprender as músicas para pular, para divertir. Ela vai divertir no carnaval, na festa, sem preocupação. Por quê? Porque ela sabe que ela está estudando de uma forma muito mais eficiente. Então eu vejo essas vantagens no cursinho online. Que são excelentes, né? São coisas a se pesar muito, né? E a gente conversando, eu e o Bruno ali, para ver o que a gente podia bater um papo hoje, né? E foi esse papo rolando no café que a gente estava tomando. E tem o segundo pré-requisito principal após o tempo, que a gente tem que considerar nessa hora, certo? Que, querendo ou não, é o dinheiro. O dinheiro que a gente tem disponível para poder gastar com a nossa educação. Certo? E aí a gente entra numa discussão bem assim, delicada, vamos falar assim. Agora vamos falar assim, especificamente do quadro. Você julga o quadro um cursinho caro só por conta dele ser online? Porque é o que a gente acaba tendo comparações, né? Tipo assim, é muito caro, é muita coisa, muito barato, o outro é mais barato. E uma pergunta que eu quero fazer agora também, junto com essa, se o quadro é caro ou ele vale a pena, entendeu? Tem muita gente que não junta, mistura esses dois conceitos, né? Cara é uma coisa que não vale a pena. Você acha o quadro um cursinho caro? Então, quando você vai falar de caro, você tem, ou barato, é um julgamento que depende do referencial, né? É comparativo, né? Não faz sentido você... Por exemplo, gasolina. Gasolina é tudo igual. A gasolina é basicamente a mesma, né? É o que eles chamam de commodity. Então, se você tem um posto que tem uma gasolina num preço e um posto com uma gasolina num preço diferente, e são postos assim renomados, de confiança, aí você pode estabelecer um conceito de caro e barato, porque eles estão falando da mesma coisa, né? Agora, você não pode comparar coisas diferentes, muito diferentes, e pensar nesse conceito de caro e barato. Por exemplo, um carro de 100 mil reais é um carro caro ou barato? Depende do carro. Depende do carro. Né? Se você me falar assim, eu tenho aqui 2 carros para te vender, um custa 50 mil e o outro custa 100 mil. Qual que você quer? Bom, se for um Gol de 50 mil, talvez ele está caro. Agora, se for uma BMW X1 de 100 mil, talvez ela está barata, se os dois forem zero. Porque o preço da BMW é 150 mil e o preço do Gol é 40 mil. Então, você tem que comparar coisas diferentes, né? Coisas iguais com preços diferentes. Quando a gente criou o quadro, tudo que a gente tem feito aqui, não faz sentido entrar na discussão se é caro ou se é barato. Porque é um negócio muito diferente do que existe, né? Tanto no presencial quanto no online. E o parâmetro que a gente usa para definir o preço aqui, ele não leva muito em consideração o resto do mercado. A gente olha muito para dentro. Então, a gente faz a conta, assim, como que a gente faz a conta? Quanto que custa para eu garantir a correção da redação em 24 horas? Tá, vamos botar aqui. Faz todo o planejamento. Tá? Precisa disso, precisa desse tipo de profissional, com esse tipo de equipe. Tá. Quanto que custa para a gente tirar a dúvida da pessoa no mesmo dia? Tá. Precisa
disso aqui. Quanto que custa para você ter alguém para dar tutoria para o aluno? Né? Então a gente faz essa conta para ver quanto que custa oferecer esse serviço. E aí a gente bota o custo do governo, né? O principal sócio de todo mundo é o governo. Para cada é mais ou menos 25% do que você ganha vai de imposto para o governo assim direto, né? Como imposto de renda, imposto direto sobre a receita. E aí a gente faz uma conta. A gente chegou num equilíbrio aqui que o preço de estudar no quadro, quando começou, era mais ou menos o mesmo preço da passagem de ônibus para sair de um bairro de Belo Horizonte, ir até o centro e voltar. Hoje mudou, porque a passagem aumentou demais. Então tá mais caro você andar de ônibus do que estar no quadro. Né? Então, assim, talvez a gente devesse pensar em corrigir isso. Mas aí é um jeito de pensar, entendeu? A gente trabalha muito assim, qual o serviço que eu quero oferecer e quanto vai me custar para oferecer esse serviço. Porque para um determinado nível de serviço você precisa de um determinado nível de profissional. Né? E os bons profissionais não são baratos. Aí um outro jeito de você olhar também é comparar com a transformação que te proporciona. Então vamos lá, quanto custa hoje um cursinho? Primeiro, quais são os cursinhos que aprovam em medicina nas melhores universidades? Em Belo Horizonte tem um que é muito famoso, em São Paulo tem outro, que tem outros dois que são bem famosos, no Ceará tem ali mais um que é muito famoso, Brasília tem um, cada capital tem mais ou menos um. Algumas capitais não tem nenhum e algumas capitais talvez tem dois. Dá uma média um pouco menor do que um. Tá. Quanto custa um cursinho desses? Né? Que aprova em medicina em universidades públicas. Ele custa de R$1.000 a R$3.000, dependendo da cidade. São Paulo é R$3.000. Tem um lá que custa R$4.000. Né? Em Belo Horizonte é de R$1.500 a R$3.000 também. Por mês. É o que as pessoas pagam para passar em medicina. Elas querem se preparar para fazer medicina. Precisa? Parece que sim, porque mais de 90% das aprovações de medicina são de pessoas desses cursinhos. Né? Pessoas normais que estudam. Então, se você for pensar no preço, no investimento necessário para passar em medicina, para ter 90% de chance de passar em medicina, não é 90%, para estar entre os 90% que passam em medicina fazendo um cursinho, eu acho que está barato. Porque também não adianta, assim, cara, se o quadro custasse R$22, R$25, R$30, a gente não tinha dinheiro nem para comprar esse microfone aqui, entendeu? Quanto mais pagar aquela internet ali que tá mostrando a galera, né? Não tenho dinheiro para pagar a internet, não tenho dinheiro para pagar esse monte de equipamento, não tenho dinheiro para pagar esse monte de professor com R$25, não tem como conversar com um aluno R$30, né? A não ser que a gente resolvesse mudar e fazer um produto assim que é só um complemento. Mas a nossa proposta é diferente, a nossa proposta é realmente substituir o presencial. Eu falei só da mensalidade, né? Eu não falei do custo da passagem de ônibus. Aqui em Belo Horizonte está mais barato estudar no quadro do que pagar a passagem de ônibus. Inclusive, Bruno pode ajudar a gente aí. Tem uma galera participando no chat, né, Bruno? Algumas dúvidas aparecendo. Tô vendo aqui. Você consegue ler pra gente, Bruno? Leonardo tá cheio de dúvidas aí pra gente. Leonardo de Serpiero da Vinci. Ele está perguntando sobre o Enem aqui, né? Caso ele não consiga passar no FIES, né? Ele tem interesse na plataforma. Realmente é tudo isso que o Bruno falou, né? Ela é muito completa. Ela substitui em diversos momentos o presencial. A presença que o tutor tem com o aluno. Em muitos casos, né? Uma das críticas que tem relacionado ao online é que você fica sozinho. Não tanto aqui, porque tem a tutoria, tem a orientação. Exatamente. O Yankee, ele falou que ele está ouvindo podcast e jogando. Logo ele vai se despedir. Aí é uma coisa boa. Enquanto ele consegue várias informações boas aqui no podcast, ele está divertindo.
Tá divertido. Isso tudo só dá para fazer quando a gente tá online. Isso é uma coisa bacana. Para estudar matemática, física, fazer os exercícios, escrever uma redação, estudar geografia. Não dá para fazer isso jogando League of Legends, né? Mas para escutar dicas de estudo, como você se organiza, para ver histórias motivadoras, aí você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Eu mesmo faço isso às vezes quando eu estou fazendo um trabalho repetitivo, assim. Eu fico ouvindo outras coisas, né? A pessoa precisa pensar nisso, né? Porque se você tem um objetivo que muitas outras pessoas têm, existe uma competição. E toda competição exige uma preparação. E a preparação envolve outras pessoas para te servir. Se tem outras pessoas para te servir, elas estão deixando de fazer alguma coisa para te servir. Né? Então elas precisam receber por isso. Né? Mesmo porque se a pessoa está te servindo o tempo todo e não está recebendo nada em troca, não está recebendo, ela não tem como se manter viva. Então daqui a pouco ela vai morrer, né, de fome. Porque ela não tem o dinheiro, não trabalhou para comprar comida. Né? Alguém vai ter que pagar por isso aí. Mas vamos supor, fazer uma análise mais simples. Então a pessoa precisa parar para pensar nisso. Olha, eu quero alcançar um determinado objetivo, eu vou ter que investir para alcançar esse objetivo. Tudo na vida é assim, entendeu? Se você quer obter um diploma de médico, né, para trabalhar como médico, você vai precisar fazer uma faculdade de medicina. Se a faculdade for particular, ela vai custar 7, 8, 10 mil reais por mês. Se ela for pública, ela vai te custar material, transporte, uma concorrência para entrar lá, porque todo mundo quer entrar na faculdade pública. E para você vencer essa concorrência, você vai ter que investir em si mesmo. Por quê? Porque senão você não consegue concorrer com os outros. Tem 10% de pessoas, talvez, que conseguem passar sem fazer cursinho nenhum em medicina. Né? A pessoa tem que ver se ela encaixa nesses 10%. Qual é o perfil dos 10% que passam em medicina sem fazer um cursinho? Tá? São pessoas que, em geral, tiveram uma educação muito boa desde a infância, estudaram em escolas particulares caras e boas, né? São pessoas que estão estudando por conta própria há 3, 4, 5 anos, né? E, às vezes, são pessoas mais inteligentes, muito mais inteligentes que a média. A pergunta que a pessoa precisa se fazer é: eu tenho essas características? Quais são as provas que atestam que eu estou entre os 5% mais inteligentes? Tem que ver se tem essa prova. Eu, por exemplo, eu nunca tive. Nem eu. Né? Eu nunca tive. Então, eu não vou arriscar. Eu conheci gente que podia afirmar isso, mas eu nunca tive. Eu estudei nessa escola super boa que compensa o fato de eu ter uma inteligência normal. Eu estudei até, né? Eu fiz um ensino médio no Cefet, que é uma escola um pouco melhor. Mas ainda assim eu precisei fazer 2 anos de cursinho presencial, né? Então também não estou ali. A pessoa tem que fazer essa reflexão, entendeu? Encarar a realidade. Você precisa encarar a realidade, os fatos, e ver assim, cara, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui 3, 4 anos batendo com a cabeça na parede, ou eu vou investir 1 ano da minha vida fazendo um cursinho bom e me preparando? Parece que a maioria dos aprovados tem optado pela segunda opção, que é se preparar bem. Agora, onde que eles vão se preparar? No presencial ou no online? Porque o presencial também tem muitas vantagens. Tem, concordo. Inclusive, uma próxima pergunta aqui envolve muito as vantagens de um cursinho presencial, porque é o que a gente vê. Mas eu queria saber de você, Bruno, se uma boa característica de um cursinho é um cursinho que tem apostilas e se essas apostilas são escritas pelos próprios professores. Interessante essa pergunta, porque vender uma apostila está dando muito dinheiro ultimamente, né? Os sistemas de ensino estão ganhando muito dinheiro.
Né? Eu cheguei a trabalhar uma época numa empresa que tinha um sistema de ensino e vendia apostila. Mas eles não queriam vender para cursinho, não. Não, eles querem vender para o ensino médio e para o fundamental. Por quê? Se você vende um material didático impresso para um aluno no ensino fundamental, você vai continuar vendendo para ele até ele terminar o ensino médio. Então, como modelo de negócio, não faz muito sentido vender apostila para cursinho. Você faz uma apostila para o cursinho, vai melhorando ela até ela virar um material bom para ensino médio. E aí, quando você adquire esse know-how de fazer material impresso, você manda para o fundamental e faz também. Né? Mas existe uma diferença entre o livro didático e a apostila. O livro didático, ele é organizado de uma forma para você aprender sozinho. Lendo livros, você faz uma sequência. A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente fala sobre isso aqui no programa Aprender Mais Rápido, fala nas lives, que o livro é a melhor opção para você aprender um conteúdo, o livro do ensino médio. Porque ele vem, como que é o livro do ensino médio e por que ele é melhor? Porque ele vem quebrado em um pouquinho de teoria, alguns exemplos, alguns exercícios de fixação, mais um pouquinho de teoria, exemplos, exercícios de fixação. Ele vai fazendo isso até chegar num momento que você viu o conteúdo todo, testou, fez exercícios, aí você chegou lá e vai fazer exercícios propostos, depois você vai fazer exercícios de aprofundamento e depois você tem os testes de vestibulares. O livro didático do ensino médio é assim. Como que é a apostila? A apostila ela tem a teoria e os exercícios na sequência. É muito mais parecido com o livro de faculdade. E não é do primeiro ano da faculdade. Os livros de faculdade do início dos ciclos básicos, principalmente de exatas, eu não sei direito como que é da área de humanas, mas de exatas eles são muito parecidos com os do ensino médio. Só que eles têm mais teoria entre sessões tem mais teoria, exemplos mais elaborados, exercícios de fixação mais elaborados em cada ciclo, né? E os exercícios propostos são mais difíceis também. Um livro de faculdade assim, um pouco mais antigo, ele é esse modelo de apostila. É muito bom, esse modelo de apostila é muito bom para quem vende apostila. Para o aluno, pedagogicamente, ele não é tão bom assim. Porque ele passa uma quantidade muito grande de teoria para depois você fazer vários exercícios. E tem outro diferencial. O autor do livro didático, ele parou muito tempo para escrever aquele livro didático. Tem uma equipe que revisa, tem uma equipe de edição. Aquele livro volta várias vezes antes de chegar na mão do usuário final. Já a apostila, ela é feita pelo professor enquanto o professor está dando aula. Ele tem que equilibrar uma carga horária. Não é equilibrar a palavra. Ele tem que conciliar uma carga horária de aulas alta com a autoria de um material didático. E isso é muito difícil, né? Então, na minha visão, pedagogicamente, a apostila não é muito boa. Eu nunca aprendi bem por apostila. Eu sempre aprendi bem vendo os livros e com a ajuda dos professores. Hoje você não precisa tanto assim de um professor ali do seu lado, porque tem muito conteúdo na internet. Inclusive, eu vou falar um negócio aqui, que aí eu estou jogando contra o quadro e contra qualquer cursinho. Se a pessoa tiver a disciplina necessária e tiver alguém para orientar, ela não precisa de nada além do livro didático, porque todos os complementos estão na internet. Aqui no quadro mesmo, nós temos um rapaz que ele é de Uberaba e ele passou no ITA sem fazer cursinho presencial nem online. Mas por quê? Ele já falou isso comigo. Ele falou assim, o meu irmão passou em medicina e ele ficou 5 anos tentando. Então o meu irmão me ensinou tudo que eu precisava para passar no vestibular, entendeu? Se a pessoa está nessa realidade, tem alguém para dar essa orientação, não precisa fazer cursinho nenhum, né? Então a pessoa tem que refletir qual a situação que eu estou. Excelente. Hoje, Bruno, você faria
um curso, não necessariamente para vestibular, faria um curso do seu interesse online? Seja ele uma pós, um doutorado, uma especialização, qualquer coisa. Eu posso pedir para me fazer outra pergunta? Posso. Faz essa pergunta, só coloca curso presencial. Você faria um presencial? Pra nada. Nada? Nada. Eu só faria um curso presencial hoje por um motivo. Por um motivo. Networking. Então, por exemplo, eu quero fazer um curso para executivos. Eu não faria esse curso no Brasil. Eu separaria uns 2 ou 3 meses para fazer o curso fora do Brasil, para ter relacionamento com pessoas do mundo inteiro, numa universidade dessas, tipo Harvard, Stanford, entendeu? Algum lugar assim, por causa do networking. Porque não precisa, tá tudo aí. Hoje eu faço uma pós-graduação. Essa pós-graduação, ela custa R$60 mil por ano. Só que ela não chama pós-graduação. É um curso online. Né? Inclusive, a gente tem 3 encontros no ano que a gente viaja para a sede desse lugar por causa do networking. Mas eu aprendi nessa pós-graduação, eu tive o suporte nessa pós-graduação, que eu chamo de pós-graduação, mas é muito mais. Muito mais do que eu aprendi em qualquer curso presencial. Entendeu? O aprendizado, ele depende muito mais... a aquisição de conhecimento básico, ela depende muito só de você. Você pode ler, assistir vídeos, estudar, tem cursos abertos aí de tudo. Se a pessoa quiser, em 2 anos, ela se transforma no engenheiro de computação, né? Só estudando pela internet. Tá? Aqui o Bruno já tem bastante experiência em computação, ele sabe disso, né? Para aprender tecnologia, você consegue pela internet. Agora, você vai precisar do presencial para fazer relacionamento e também para, como é que eu posso dizer, fazer prática, né? Por exemplo, não tem como você treinar para uma cirurgia pelo computador de casa, né? Tem que ir lá, né? Tem que viver ali o dia a dia do paciente, é outra realidade. Mas tirando medicina, engenharia de potência, assim, você tem que ir no lugar também, né? Por causa das máquinas. Agora, qualquer outro curso eu faria online. Inclusive, eu faço tudo online, eu não faço curso presencial. O tempo que eu perco de deslocamento até o lugar, eu já estou perdendo, entendeu? Hoje eu não ando nem de carro, dirigindo carro, porque quando eu pego um Uber, eu consigo ir estudando dentro do carro, eu consigo ler, ouvir, principalmente ouvir, assistir alguma coisa. Tá certíssimo. Tem dúvidas aí, Bruno? Tem um comentário aí que eu estou vendo o pessoal participando bastante ali. Tem, eles estão respondendo o Heisenberg, eu acho que isso aqui é do Breaking Bad, né? Imagino, né? O E. Dias está perguntando, né? Ele já sabe que o quadro é melhor. O negócio é questão de tempo para começar. Poxa, começa hoje. Começa hoje. A procrastinação acaba nesse momento, quando você dá o primeiro passo na hora. Vamos embora. Tem que começar. Não necessariamente só no quadro. Assim, qualquer decisão que você for tomar, toma a decisão logo, vai em frente, sem olhar muito para trás, entendeu? Tem uma história de um general na Segunda Guerra Mundial que eles tinham que invadir uma cidade. E, assim, pelos cálculos da equipe de inteligência, estava muito pau a pau, entendeu? A guerra ia ser muito pau a pau e os caras precisavam de um incentivo a mais para vencer a guerra. Porque o general sabia assim, não, o meu exército consegue vencer, o meu não é como é que chama mesmo? Não é batalhão, o meu grupamento consegue vencer essa batalha, mas a gente vai enfrentar uma resistência forte. Precisa de um algo a mais. Aí o que o general fez? Ele foi lá, pegou umas bananas de dinamite, né? Essa cidade ficava assim, era uma cidade meio ilhada e você tinha que passar numa ponte para poder entrar na cidade. Então eles foram entrando na cidade, passaram a ponte. Quando todo mundo passou a ponte, o general foi lá e explodiu a ponte. E os caras, você tá doido? Como é que nós vamos fazer? Agora não tem ponte. Eu falei, cara, ou a gente vai ganhar, ou a gente... De todo jeito a gente não vai precisar da ponte, entendeu? Ou a gente ganha, ou a gente constrói a ponte de novo. Ou a gente ganha e constrói a ponte de novo, ou a gente não vai precisar da ponte. Então, assim, a pessoa tem que
queimar logo a ponte, explodir a ponte e ir em frente. Você quer passar no vestibular difícil? Explode a ponte e vai em frente. Bruno, eu não consigo fazer online porque eu me disperso demais, eu tenho fobia de ficar sozinho, eu preciso de ter outras pessoas ali do meu lado no dia a dia, para eu pegar na pessoa, para eu comer um pão de queijo junto com a pessoa. Beleza, vai no cursinho presencial, mas vai logo. Vai logo. Não fica esperando não, porque depois o tempo passa. E tempo é um negócio que não volta. Queima a ponte e vai logo. Arranca o band-aid, né? Vambora. Arranca o band-aid. É a mesma coisa, vai ficar enrolando pra tirar o band-aid, que inferno. Deixa eu comentar o Murilo aqui, ele me perguntou algumas vezes aqui, né, algumas dicas para ele estudar. O Murilo, tem outros episódios que a gente discutiu bastante coisa, dicas, várias dicas a respeito de estudo, metodologia. A gente comentou, teve um episódio só de matemática. Então dá uma olhada nos outros episódios, eles estão disponíveis aqui no YouTube e também tem no Spotify também, se você seguir. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que vai te ajudar. Com certeza absoluta. Esses papos nossos são sensacionais porque é enriquecedor e aí fica aí pro pessoal poder pegar essas dicas. E qualquer dúvida, procura a gente lá, né? Também, se quiser. Nós estamos aí. Assim, acho que eu não sei se você preparou para falar algumas vantagens do presencial. Então, a gente foi falando e acabou que a gente deixou a parte dos vantagens da presencial. Tava aqui até circulado pra gente voltar. Vamos falar, claro, porque é óbvio que tem vantagens. Você consegue listar algumas pra gente aí, pro pessoal? Eu consigo listar várias. Manda ver. Consigo listar várias, né? Às vezes não dá para você estudar na sua casa, né? O ambiente não é muito propício. A casa tem crianças, tem cachorro, sempre tem a vizinhança. E o presencial, ele te dá um lugar onde está todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Estudando para o mesmo objetivo. Então, as salas são preparadas. Por exemplo, tem um cursinho aqui em Belo Horizonte que o prédio deles é gigantesco. As salas são todas preparadas. Todas as salas têm isolamento acústico, né? Tem murais espalhados para motivar as pessoas, né? A gente faz isso na internet também do nosso jeito, mas tem presencial que permite isso, que cria uma infraestrutura propícia para quem quer alcançar um determinado objetivo, no caso, o pré-vestibular, assim como tinha para cursinho, para concurso público, e assim como tinha para residência. Outra vantagem é que você tem ali amizades, né, que você pode construir no dia a dia mesmo, sabe? No online, você faz amizades, são amizades virtuais, que você troca ideia, né? Você se encontra em alguns momentos, você pode chamar alguém para estudar com você, mas no cursinho presencial você tem aqueles amigos ali que estão ali na monitoria, enquanto espera a vez para tirar a dúvida, eles estão ali trocando ideia, um ajuda o outro. Então essa é uma vantagem, né? A outra vantagem que eu vejo é a questão da competição, né? Você tem a competição viva. Então você sabe que se você não pegar aquela vaga, a pessoa que está sentada do seu lado vai pegar. E não depende de nada, depende só de cada um na prática. Então esse é um incentivo a mais, né? Você ter alguém ali, poxa, essa pessoa aqui está correndo atrás do mesmo objetivo que eu, mas só o número de vagas é limitado. Olha o tanto de gente que tem. Eu tenho que dar o meu jeito, né? Então isso é uma vantagem, eu vejo isso como uma vantagem. A outra vantagem é que às vezes você tem um momento ali de interação com os professores, uma interação mais divertida, assim, né? No sentido de, tem hora que o professor para fazer uma piada, para fazer uma brincadeira. No online não tem isso, é tudo direto, assim, ó, você vai aprender a matéria aqui. A gente faz piada nesses momentos ao vivo, mas enquanto a pessoa está estudando, a gente não faz, né? Acho que essas são as principais vantagens. Bacana. Gostei dessa questão, falando cursinho virtual, presencial. De vez em quando tem algumas ideias que eu coloco no papel. Bruno, monta para mim qual seria o seu cursinho ideal hoje, o Bruno com 17 anos, querendo fazer medicina. O ideal para mim? Isso, monta ele aí. Caramba. Difícil, porque
porque ele é bem diferente do que existe hoje, né? É muito parecido com a educação na Alemanha, né? Na Alemanha você tem na graduação ainda você não é obrigado a assistir aula, né? Você se inscreve para uma prova que vai acontecer daí 6 meses. Ou você se inscreve para um determinado número de provas que vão acontecer ao longo de um semestre. E lá, aí você tem um local para você estudar e você tem horários em que os monitores daquela disciplina, da prova que você se inscreveu, estão lá, e tem as aulas que acontecem naqueles auditórios gigantescos. É um negócio que eu acho interessante porque dá bastante autonomia para a pessoa. Agora, como que eu trago isso para um cursinho, né, presencial? O cursinho ideal para mim seria um cursinho perto da minha casa, numa distância de no máximo 2 quilômetros, ou seja, para eu poder ir a pé, né, ou de bicicleta, enfim. Então ele tem que ser perto da minha casa. Todo o conteúdo tem que estar gravado para eu poder assistir a hora que eu quiser, na sequência que eu quiser. Tem que ter um plano para eu seguir, né, com metas para eu atingir, tudo também numa plataforma digital, né? Bruno, mas por que ele é digital e tem que ser perto da sua casa? Porque é um lugar onde eu vou para estudar e nesse lugar eu tenho uma oficina de redação, onde eu vou ter aulas de redação para pessoas que estão no mesmo nível que eu estou, com o objetivo de atingir o próximo nível, um nível acima, e nunca cair. A mesma coisa com matemática, que são as duas básicas, né, redação e matemática, e uma pessoa ali para me cobrar de vez em quando, fazer um trabalho de tutoria, e com bastante liberdade, e com umas telas mostrando como que eu tô em relação ao resto da galera, como que a turma tá, entendeu? E dentro da plataforma uma visão clara de como que eu tô em relação à galera, um ranking, por exemplo. E por trás, um professor, por trás, esse cara que fica ali, esse tutor, né, sei lá, um tutor para cada 100 alunos, esse tutor, ele sabe como que cada aluno está indo. Então, ele consegue, né, a tecnologia consegue sugerir para mim grupos de estudo com pessoas que têm conhecimentos complementares aos meus e o meu conhecimento é complementar ao delas, entendeu? Então, assim, é um negócio muito mais tecnológico. Bruno, mas aí nesse cursinho não tem o professor dando aula lá na frente? Não. As aulas já estão gravadas. Tem alguém lá que fala a minha língua, que me entende e que já alcançou o objetivo que eu quero alcançar, lidando comigo no dia a dia, na posição de tutor. Parece muito mais um ambiente de trabalho, né? Bruno. Eu acho que esse seria o ideal. Qual cursinho que se aproxima disso hoje? Nenhum. Hoje não tem. E nem vai ter tão cedo. Porque não sei, talvez a gente faça, mas não, é um projeto bastante ambicioso, né? Ousado mesmo. E porque é muito paradigma para quebrar, né? Você não ter professor no cursinho, é você usar muita tecnologia. Não tem, não. Tem soluções parecidas no ensino superior, né? Isso eu sei que tem. No Brasil não, mas fora do Brasil tem. Fora do Brasil tem no ensino fundamental. Mas dá para fazer isso no ensino médio, né? Dá. Teve um lugar que era parecido com esse, com uma diferença. Existe um lugar que é muito parecido com a experiência de estudo ideal, com um problema que as aulas não estão gravadas, mas que dá bastante liberdade, parece um ambiente de trabalho, tem pessoas ali com o mesmo objetivo, pessoas selecionadas, no sentido de que passaram por um processo seletivo, né? E que parece muito com faculdade, que é escola técnica.
Escola técnica é assim, muito mais parecido com faculdade, só que sem todo o aparato tecnológico, né? Mas você tem mais liberdade para aprender, você aprende mais e desenvolve outras habilidades, né? Excelente, Bruno. Você tem uma pergunta aí ainda? Eu te falei isso, qual que é o seu curso ideal? Porque eu acabo assistindo alguns programas com minha esposa e tem um que é sobre um que chama Irmãos na Obra. Primeira coisa que ele faz é perguntar qual é a casa ideal. Aí eles mostram uma casa que é surreal para eles. Só que é uma casa, vamos supor, se eu tenho 500 mil para comprar uma casa, essa casa custa 2 milhões. Então não está na realidade deles. A partir daí, eles vão começando a procurar uma casa que se torne o ideal deles. Quando eu perguntei do cursinho, eu imaginei que você falasse um cursinho que não existisse, mas sim algo que começasse a se aproximar dele até que fosse o suficiente agradável para o aluno. É o que a gente comentou durante esse episódio hoje, né? É o que a gente tenta fazer aqui, é esse cursinho ideal, sem a parte do presencial, porque é muito caro. A tecnologia, a gente já está caminhando para fazer isso acontecer, né? Dessa forma. Então, o nosso time de engenharia hoje é um time muito bom. Engenheiros, assim, muito inteligentes, né? E agora a gente está conseguindo interagir ainda mais com a equipe de ensino e de engenharia. Então, está fazendo um trabalho ainda mais aprofundado disso, né? Para a plataforma ficar ainda melhor e oferecer essa experiência, né? O presencial é que está um pouco mais distante, mas o online a gente já está caminhando para isso. A gente já sabe quem são os alunos que estudam, a gente já sabe quem são os alunos que vão passar no meio do ano. No meio do ano a gente sabe, não, esse aluno aqui vai tirar mais de 900 na redação, esse aluno aqui vai passar em medicina, esse aqui vai passar no ITA. A gente já sabe, porque os dados vão mostrando, né? E com o tempo a gente consegue ver comparar a situação atual com o passado. Eu consigo comparar o aluno de hoje com os alunos que estudaram nos anos anteriores e ver se esse aqui tem um perfil que vai passar. Então, assim, já está caminhando para isso. É o trabalho lá dos Irmãos à Obra, né? A gente não tem o presencial, mas a parte tecnológica a gente está desenvolvendo a cada dia, né? Sensacional, né? E tem mesmo, né? Gente que trabalha aqui perto mesmo ali da moçada, tá vendo só uma evolução que cada vez mais brilha os olhos de trabalhar aqui. Realmente um lugar muito bom. Deixa eu fazer uma observação. Tem um rapaz que comentou ali, que chama Vinícius Lanza. Será que ele tem um irmão chamado Bruno Lanza? Será que é o irmão do Bruno? O Bruno foi nosso aluno aqui e hoje ele já deve estar quase se formando lá como piloto. É? Na ASA. Eu lembrei dele. Mas pergunta aí pro Vinícius Lanza se ele tem um irmão chamado Bruno Lanza. Vamos ver. Tomara que seja. Ô Bruno, como sempre, nosso papo legal demais. Muita informação. Eu queria saber o que é, para a gente finalizar aqui, chegando no final do podcast, o que é esse papo todo nosso vai ajudar para chegar no 800 no Enem? Ô Bernardo, é uma reflexão bem madura essa, né? Porque casa muito com o que o Bruno acabou de falar, que é o seguinte: não tem uma solução perfeita, tá? Ideal para nada na vida, né? Existem as melhores soluções. E a melhor solução, a solução perfeita, é aquela solução que se encaixa na sua realidade. Então, essa busca para a maturidade já traz a pessoa para uma orientação mental mais próxima daquela que vai atingir os 800 no Enem. E a lição mais importante, na minha visão, é que, independente da sua escolha, se você quer fazer os seus 800 pontos no Enem, você tem que queimar a ponte e tocar o barco, entendeu? Tem que queimar a ponte, tocar o barco, porque se você olhar para frente, sem olhar para trás, a chance de você alcançar seu objetivo é maior. Tem um homem uma vez que ele falou assim, é muito antiga essa história, né? Na verdade foi Jesus Cristo que falou, né? Fica mais bonito se usar as palavras dele. Ele falou assim: aquele que pega no arado e olha para trás não serve para o meu reino, né? Por que isso? Porque o que é o arado? É um carrinho que vai fazendo buraquinho na terra para colocar a semente. E ele tem que ir em linha reta.
Se você está levando o arado olhando para trás ou para os lados, você esquece do arado e o caminho fica torto. E você desvia do seu objetivo final, do seu caminho, por isso você não vai alcançar o reino. Então, o que a pessoa precisa fazer é queimar a ponte, pegar no arado e seguir em frente. Isso já é 90% do caminho andado para tirar os 800, porque aí a pessoa está entrando num modo de operação que é o modo que leva para o sucesso, que é o modo focado. Você tem um foco no objetivo. Entendeu? Então, tem que esquecer do mundo imperfeito, encontrar a perfeição no mundo que está ao alcance da pessoa e seguir em frente. Excelente. Quer responder pro Bruno aí? Quem que é o Vinícius Lanza? Quem que é? Ele é irmão, sim. É irmão do irmão Bruno do Lanza. Bruno Lanza, né? Tá ali, ele respondeu. Olha só. Excelente. Quem não conhece o Bruno Lanza, tem lá na página de aprovados, é de um rapaz que passou na AFA, um rapaz bonitão até, podia ser modelo. Ó. É mesmo. Eu não sei. Talvez ele escolheu uma carreira um pouco mais sólida. Pode ter sido. Mas é isso aí. Então tá, gente, ó. Novamente foi um prazer. Valeu demais por mais um momento com vocês. Valeu. Muito obrigado. Um abraço a todo mundo aí, gente. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau.